Alguma vez você já sentiu que dá tudo em uma relação e ainda assim ele não te chama, não te busca, não te escolhe? Esse vazio no estômago, essa espera que se converte em angústia, essa sensação de que talvez você não seja suficiente? Sei o doloroso que é, porque não há nada mais dilacerador que amar com todo o coração e sentir que para o outro você é apenas uma opção. Hoje quero mostrar por que isso acontece e como você pode mudar. Se alguma vez você se sentiu invisível, se alguma vez chorou em silêncio esperando uma mensagem que nunca chegou, este vídeo é para você. Sou Andréa Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Quero que hoje façamos uma jornada profunda, dessas que te transformam por dentro e te convidam a ver a vida com outros olhos. Uma jornada em direção a você mesma, a sua maneira de amar, a forma como você permitiu que os outros entrassem ou saíssem do seu coração. Imagine um espelho à sua frente, não um espelho qualquer, mas um que reflete não apenas seu rosto, mas também suas emoções, suas memórias, suas cicatrizes, suas ilusões e seus medos. A única maneira de transformar nossas relações é nos olhando primeiro com uma honestidade radical. Ao longo de minha vida profissional, vi centenas de mulheres chegarem ao meu consultório com a mesma dor, sentir-se invisíveis no amor. Mulheres inteligentes, trabalhadoras, lindas, mas que carregam o peso de terem entregado demais e recebido de menos. Mulheres que se acostumaram a ser a sombra de alguém, que apagaram sua própria luz para manter acesa a de um homem que, em muitos casos, nem sequer soube valorizá-las. Por que damos tanto em troca de tão pouco? O que nos faz mendigar atenção, carinho, respeito, quando na realidade somos dignas de recebê-los em abundância? Deixe-me dizer algo que pode soar desconfortável, mas que é profundamente libertador. A forma como os outros te tratam está diretamente relacionada com a forma como você mesma se valoriza. Se você não se coloca em primeiro lugar, ninguém mais o fará. Se você não estabelece limites, ninguém os vai estabelecer por você. O que quero que você entenda hoje é que não precisa suplicar amor, não precisa rogar para que te liguem, não precisa demonstrar a cada instante que vale a pena. Você já vale. O problema é que esqueceu como se lembrar disso. Vivemos em uma sociedade que nos empurra a medir nosso valor a partir da atenção masculina. Se nos chamam, nos sentimos queridas. Se não o fazem, nos sentimos invisíveis. E assim passamos os dias numa montanha-russa emocional em que nossa paz interior depende de alguém respondendo uma mensagem. Percebe como é desgastante viver assim? Hoje quero propor algo radicalmente diferente. Quero que você deixe de perseguir e comece a atrair, que deixe de suplicar e comece a escolher, que deixe de se conformar com menos e comece a reconhecer que merece mais. Não se trata de manipulação nem de jogos, trata-se de compreender como funciona realmente a mente e o coração e de usar essa compreensão para reconectar com seu poder feminino autêntico. Em mais de 20 anos atendendo mulheres como você, aprendi princípios que vou compartilhar hoje. O que você vai ouvir nasce da experiência real, da observação de padrões universais nas relações humanas e, sobretudo, da certeza de que cada mulher tem dentro de si o poder de transformar a maneira como vive o amor. Quanto tempo da sua vida você perdeu tentando que alguém lhe prestasse atenção? Pense nessas horas olhando o celular, esperando uma mensagem que nunca chega. Pense nessas noites de insônia, imaginando o que terá feito de errado. Sua vida tem que se reduzir a esperar que alguém decida se você é importante ou não? Eu acredito que não. Acredito que sua vida é valiosa demais para deixá-la nas mãos da indecisão de outra pessoa. O cérebro masculino e o sistema de recompensa.
Quero que você entenda algo crucial. Os homens não se afastam porque você não é suficiente. Eles se afastam porque o cérebro masculino está programado para reagir de uma maneira que muitas vezes não compreendemos. Em minha experiência clínica, observei que o cérebro masculino se ativa frente ao desafio, à novidade e à sensação de conquista. Quando tudo é fácil, quando tudo é previsível, quando não há nada a descobrir, se apaga esse mecanismo de recompensa que os impulsiona a buscar, a desejar, a valorizar. Muitas mulheres, com a melhor intenção do mundo, matam essa curiosidade cedo demais. Entregam-se totalmente desde o início, resolvem a vida do outro, se tornam predizíveis. E nesse caminho, perdem seu magnetismo, não porque não o tenham, mas porque o entregaram sem perceber. O que quero ensinar ao longo desta conversa é como recuperar esse magnetismo. Não desde a frieza, nem desde os jogos, mas desde a autenticidade. Não desde o fingimento, mas desde o reencontro consigo mesma. Porque quando você brilha com sua própria luz, não há homem que possa ignorá-la. Quando você recupera seu poder, não precisa pedir que te busquem. Eles virão até você. E grave esta ideia em seu coração. A mulher que se ama e se respeita é infinitamente mais atraente que a mulher que roga ou suplica. Essa é a verdade que nunca te contaram e que hoje eu quero te dar de presente. Durante anos estudei como o cérebro influencia nossas emoções e decisões. E há algo fascinante que poucas mulheres conhecem. A maneira como um homem se vincula emocionalmente não é idêntica à nossa. Nós, mulheres, tendemos a criar laços desde a conversa, a ternura, o contato, a cumplicidade cotidiana. Eles, por outro lado, têm circuitos cerebrais muito sensíveis ao desafio, à conquista, à sensação de realização. E não digo isso como julgamento, mas como constatação do que observei em décadas de prática clínica e pesquisa sobre as emoções humanas. Imagine um mecanismo interno que se acende cada vez que um homem sente que alcançou algo que não era garantido. Esse mecanismo é o sistema de recompensa, governado por um neurotransmissor muito poderoso, a dopamina. A dopamina é a molécula do desejo, da motivação, da busca, e cada vez que um homem experimenta uma pequena incerteza resolvida, seu cérebro libera dopamina, o que lhe gera prazer e o impulsiona a repetir essa conduta. É assim que funciona a química da atração no cérebro masculino. A maioria das mulheres, movidas pela ilusão ou pelo medo de perder, entregam certezas absolutas cedo demais. Respondem sempre de imediato, se fazem totalmente disponíveis, se antecipam aos desejos do outro. O que ocorre então? O cérebro desse homem deixa de liberar dopamina porque já não há desafio, já não há surpresa. Não é que ele tenha deixado de querer você, é que seu sistema neurológico está respondendo à ausência de novidade. Quantas vezes você sentiu que quanto mais dá, menos recebe? É precisamente por isso, porque o que mantém vivo o interesse não é o que você entrega sem medida, mas o que é capaz de sustentar com mistério, com independência e com autenticidade. Em meu consultório, vejo frequentemente mulheres esgotadas porque tentaram ser tudo: mães, amigas, amantes, psicólogas, enfermeiras. Assumiram tantos papéis que terminaram se apagando no processo. Não desperdice sua energia acreditando que seu valor se mede por quanto você se sacrifica. Seu valor está em sua capacidade de viver plenamente sua própria vida, de cultivar interesses que não giram ao redor de uma relação. Quando você está cheia de projetos, de amizades, de atividades que te nutrem, sua energia muda, e essa energia é magnética. Primeiro passo: torne-se imprevisível. O primeiro passo concreto que pode marcar um antes e um depois em sua maneira de se relacionar. Tornar-se
imprevisível. E quando digo imprevisível, não me refiro a ser instável ou caótica. Estou falando de recuperar aquela qualidade que desperta a curiosidade, que ativa o instinto de conquista e que mantém a atenção viva. Porque rotina, excesso de previsibilidade e entrega sem medida são os 3 venenos que matam o interesse em um relacionamento. Deixe-me perguntar algo muito simples. O que você faz quando ele te escreve? Corre para responder de imediato, mesmo que esteja ocupada ou não tenha nada a dizer? O que ocorre quando ele propõe um plano? Deixa tudo o que tinha previsto para se adaptar? E quando te liga, sempre responde com o mesmo tom, com as mesmas frases, com a mesma atitude? Se a resposta é sim, aí está o motivo pelo qual muitas vezes sente que ele já não te busca. Não é que você não lhe importe, é que ele já sabe exatamente o que esperar de você. E quando tudo se torna previsível, o cérebro deixa de sentir emoção. Não há novidade, não há surpresa, não há faísca. É como um livro cuja história já conhecemos. Perdemos o interesse em continuar lendo. Deixe-me contar a história de uma paciente. Ela era uma arquiteta de mais de 50 anos, brilhante, divertida, generosa. Levava um relacionamento de 3 anos com um homem que pouco a pouco havia deixado de prestar atenção nela. Quando chegou a me ver, disse: Andréia, sinto que vivo com um companheiro de apartamento, não com um parceiro. Estou cansada de ter que pedir carinho. Propus um desafio que mudou sua vida. Durante 2 semanas, ela atuou de uma maneira completamente diferente. Um dia, respondia mensagens de imediato. No seguinte, levava horas. Um fim de semana, cancelava um plano porque tinha decidido sair com amigas. Outro dia, sem aviso, aparecia com um sorriso e uma garrafa de vinho. Em menos de 1 semana, aquele homem que levava meses ignorando-a começou a reagir. Ligava preocupado, perguntava o que acontecia, mandava flores. Queria recuperar o que tinha perdido, porque ela havia recuperado algo essencial, sua própria vida. A imprevisibilidade autêntica não é teatro. Não se trata de fingir que você é alguém diferente. Trata-se de reconectar com todas essas partes de você que talvez tivesse deixado adormecidas. Talvez você fosse espontânea e esqueceu. Talvez fosse criativa e deixou de lado essa faceta. Talvez tivesse hobbies, paixões ou amizades que abandonou por se dedicar completamente a um homem. Quando recupera tudo isso, quando se torna um universo complexo e multifacetado, automaticamente se torna imprevisível, porque cada dia pode mostrar uma face diferente de si mesma e todas são reais, todas são partes autênticas de quem você é. E aqui está algo fundamental que observei em minha prática clínica. A imprevisibilidade que enamora nasce da riqueza interior, não da manipulação. Significa que um dia você pode ser profundamente reflexiva e no seguinte, brincalhona e leve. Que um dia se mostra séria e outro dia transborda ternura. Que um dia desfruta ficando em casa com um livro e outro decide sair para dançar com suas amigas. Não porque queira manipular, mas porque realmente tem uma vida rica e variada que não depende de ninguém mais para existir. E essa é a diferença entre fingir e ser autêntica. Segundo passo, descubra seu valor emocional único. Agora vamos falar do segundo passo, que para mim é um dos mais revolucionários e transformadores. Descobrir e potencializar seu valor emocional único. Quando uma mulher entende este conceito e o aplica em sua vida, já não volta a olhar as relações da mesma maneira. Porque o que nos faz inesquecíveis não é ser perfeita em tudo, mas ser excepcional em algo que ninguém mais pode dar da mesma forma. Vou explicar com uma pergunta que pode incomodá-la, mas que é essencial. Se hoje você desaparecesse da vida desse homem em quem está pensando, o que ele mais sentiria falta em você? E, por favor, não me responda tudo, porque isso é uma ilusão. A realidade é que sempre há um traço, uma qualidade, uma maneira de estar no mundo que nos faz diferentes. Pode ser sua forma de fazer rir, sua capacidade de escutar de verdade,
sua maneira de animar quando tudo parece perdido, seu espírito aventureiro ou sua serenidade em meio ao caos. Pode ser sua sabedoria para dar conselhos ou sua capacidade de transformar momentos simples em memórias especiais. Esse traço específico, essa qualidade única, é seu valor emocional. E é exatamente aí onde você precisa colocar sua atenção e sua energia. As mulheres, no afã de ser tudo, convertem-se numa lista interminável de qualidades que terminam as esgotando. E nessa tentativa de cobrir tudo, acabam perdendo o que as faz realmente especiais. Deixe-me contar a história de uma paciente que era médica, lindíssima, brilhante, estava em uma relação há 2 anos, mas sentia que ele estava entediado. Quando perguntei o que ele mais sentiria falta dela, ela ficou em silêncio. Tinha sido tão boa em tudo que não era inesquecível em nada. Trabalhamos juntas e descobrimos que ela tinha uma capacidade única para ajudar outros a ver o lado positivo das situações difíceis. Era um talento real para reenquadrar problemas e transformá-los em oportunidades. Em poucas semanas, ele começou a buscá-la precisamente por essa habilidade. Quando tinha um problema no trabalho, queria falar com ela. Quando duvidava de si mesmo, recorria à sua maneira única de inspirar confiança. Tinha passado de ser a namorada perfeita a ser a mulher indispensável. Isso é o valor emocional único. Não é ser tudo para todos, é ser algo específico que ninguém mais pode dar da mesma forma. Terceiro passo, o retiro estratégico. Agora vamos falar sobre um passo que muitas mulheres não ousam dar, mas que pode mudar completamente a dinâmica de um relacionamento. A arte do retiro estratégico. E quero deixar algo muito claro desde o princípio. Retirar-se estrategicamente não significa manipular, não significa castigar, não significa desaparecer para fazer sofrer. Significa aprender a dar espaço, a soltar, a permitir que o outro escolha livremente se aproximar em vez de se sentir perseguido ou pressionado. Quando você entende isso, empieza a notar como a energia da relação se transforma completamente. A maioria de nós, por medo de perder, se agarra demais. Respondemos todas as mensagens de imediato, sempre estamos disponíveis, organizamos nossa agenda em função dele. E ao fazê-lo, sem nos darmos conta, geramos o efeito contrário ao que buscamos. Em vez de aproximá-lo, o afastamos. Por quê? Porque o cérebro humano, e especialmente o masculino, necessita sentir que tem liberdade, que pode escolher, que não está preso. E quando um homem percebe que não há espaço para respirar, que você está sempre ali, sempre disponível, seu instinto mais primitivo o empurra a escapar. O retiro estratégico consiste em devolver esse espaço, mas desde um lugar de plenitude pessoal, não de ressentimento. É como um belo jardim. Se você tentar reter alguém nele à força, ele terminará buscando a saída. Mas se o deixa aberto, se o cuida, se o enche de flores e aromas, então ele vai querer voltar uma e outra vez por sua própria vontade. Essa é a diferença essencial entre perseguir e atrair. Em um caso, você se desgasta, no outro, você descansa em seu poder e permite que as coisas fluam naturalmente. O retiro tem vários níveis. O primeiro é o retiro emocional. Você não pode ser o suporte emocional constante de um homem 24 horas por dia. Tem direito a seus próprios processos. O segundo é o retiro comunicacional. Você não tem que responder sempre de imediato. Quando varia seus tempos de resposta, quando permite que haja silêncios, cria um padrão muito poderoso. O terceiro é o retiro físico. Nem sempre você tem que estar disponível para vê-lo. Você tem direito à sua vida social, aos seus passatempos, aos seus compromissos. E o quarto nível é o retiro energético. Isso ocorre quando você deixa de centrar toda a sua atenção e energia nele. Significa que sua paz, sua alegria e seu valor não dependem do que faça ou deixe de fazer um homem, mas do que você decide cultivar em seu interior. Se um homem se vai porque você não está disponível 24 horas, esse homem nunca valeu a pena. O que realmente está interessado não foge porque você tem sua vida. Ao contrário, se sente desafiado de maneira positiva. Quarto passo, o efeito espelho emocional.
chegamos ao último segredo, o mais poderoso, o efeito espelho emocional. Consiste em algo aparentemente simples, mas profundamente transformador: refletir a um homem sua melhor versão. Não se trata de elogios vazios, mas de ter a sensibilidade de ver o que há de valioso nele e torná-lo consciente. Porque quando alguém nos lembra de nossas fortalezas, quando nos faz sentir que somos melhores do que acreditamos, desenvolvemos uma atração emocional muito difícil de romper. Quando um homem percebe que ao seu lado se sente mais inteligente, mais capaz, mais confiante, automaticamente quer regressar a você. Não porque você o manipule, mas porque sua mente começa a associá-la com sua melhor versão. Lembro o caso de uma paciente que saiu com um empresário que tinha tido vários fracassos. Ela, em lugar de criticá-lo, focou-se em ressaltar as qualidades que genuinamente via nele: sua criatividade, sua capacidade de encontrar soluções, sua valentia. Esse homem começou a buscá-la com mais frequência porque com ela se sentia mais forte, recordava quem era em sua melhor versão. O erro de muitas mulheres é acreditar que amar significa aceitar todos os defeitos sem questioná-los. Isso não é amor, isso é resignação. O verdadeiro amor consiste em aceitar o que é real, mas também em inspirar o que pode chegar a ser. Mas este efeito deve ser recíproco. Não pode ser que você seja o espelho que reflete o melhor dele, enquanto ele não reflete nada do que há em você. O amor saudável se constrói entre duas pessoas que se admiram mutuamente, que se celebram, que se impulsionam a crescer. O amor próprio, como raiz de tudo. Mas de que serviria dominar a imprevisibilidade, descobrir seu valor emocional único, aprender a se retirar estrategicamente e saber refletir o melhor do outro se você não aprendeu primeiro a se dar esse amor? Ao longo de mais de 20 anos de consultório, vi um padrão que se repete com uma frequência que me entristece. Mulheres que dominam a teoria, que sabem exatamente o que fazer, que até conseguem ativar o interesse de um homem, mas que terminam caindo no mesmo círculo de dor, porque no fundo, no mais profundo de seu ser, não se acreditam dignas de ser amadas. E então faço sempre a mesma pergunta: o que há em seu interior que ainda necessita sanar? Porque se você não atende isso, se não cura essas feridas antigas, tudo o que constrói por fora terminará desmoronando mais cedo ou mais tarde. Tem mulheres que cresceram com a sensação de que tinham que se esforçar muito para serem vistas, para serem notadas, para serem amadas, que só recebiam carinho se cumprissem, se fossem obedientes, se sacrificassem. E essa ferida de infância, essa carência primária, se repete na idade adulta como um eco doloroso. Buscam homens a quem agradar, pelos quais se sacrificar, de quem esperam migalhas de atenção, porque foi assim que aprenderam a se relacionar desde meninas. Amor condicional, afeto que precisa ser merecido, validação que sempre depende do outro. O problema não é o homem. O problema é essa voz interna que sussurra todos os dias: você não é suficiente, você tem que fazer mais, você tem que ser melhor, você tem que se esforçar mais para que te queiram. E enquanto essa voz seguir viva, enquanto ela continuar comandando suas decisões, você sempre se sentirá em dívida, sempre sentirá que deve dar mais do que recebe. Sempre acreditará que seu valor, sua dignidade, seu merecimento dependem da validação externa, da aprovação de um homem, da atenção de alguém que nem sequer sabe reconhecer o tesouro que você é. Pense naquela menina que você foi. Essa menina segue dentro de você e frequentemente é ela quem toma as decisões em suas relações. Cada vez que roga a atenção, cada vez que aceita menos do que merece, é essa menina ferida que está atuando. Sua tarefa agora é abraçá-la e dizer: já não necessito suplicar, já não necessito me converter no que outros esperam para que me queiram. Quando faz este trabalho interior, todo o resto flui. A imprevisibilidade é o reflexo de sua vida plena. Seu valor emocional único é uma qualidade natural. O retiro estratégico é uma consequência lógica de
ter projetos próprios? Quantas vezes esteve em uma relação na qual se sentia pequena? Quantas vezes reduziu seu brilho para não incomodar? Cada uma dessas vezes você se afastou de si mesma, e quando se afasta de si, inevitavelmente afasta também os demais. A chave está em entender que o amor verdadeiro não se implora, se compartilha, que a atenção autêntica não se roga, se inspira, e que a atração mais poderosa nasce da segurança interior. Quando você está cheia de si, não precisa perseguir nada. A vida começa a girar ao seu favor porque você projeta plenitude. Você não é demais, não é difícil, não é complicada. Você é complexa, e essa complexidade é sua maior riqueza. Os homens que valem a pena buscam mulheres com profundidade, com camadas, com nuances. E você tem tudo isso, o compromisso final. Chegamos ao final desta jornada. Quero que você respire fundo comigo. O que vou dizer agora não é mais um truque. É a verdade mais importante de tudo. Você não está aqui para ser a sombra de ninguém. Você está aqui para ser a protagonista de sua própria vida, para irradiar uma força tão luminosa que quem se aproxime o faça porque reconhece seu valor. Ele descobriu que a imprevisibilidade autêntica acende a faísca no cérebro masculino. Ela entendeu que não se trata de ser perfeita em tudo, mas de encontrar seu valor emocional único. Ele aprendeu a dominar o retiro estratégico. E finalmente chegamos ao efeito espelho emocional. 4 grandes segredos que têm um propósito profundo: ajudá-la a recuperar sua essência, a reconectar com sua feminilidade, a voltar a acreditar em seu poder. Não se trata de se ele te busca ou não. Trata-se de que mulher você decide ser em cada relação. A mulher que se perde na espera, que roga por atenção, ou a mulher que se ama, que se respeita, que se admira. Vou dizer algo que talvez ninguém tenha dito. O amor verdadeiro começa por casa. Começa por como você se fala, por como se cuida, por como defende seus limites, por como alimenta seus sonhos. Quando você deixa de correr atrás do amor, o amor começa a correr atrás de você, porque a segurança em si mesma é irresistível. Porque a energia de uma mulher plena é magnética. Por isso, hoje quero deixá-la com uma promessa que você faz consigo mesma. Prometa-se que não voltará a mendigar o que merece. Prometa-se que nunca mais vai entregar sua paz em troca de companhia. Prometa-se que não vai reduzir sua luz para que outro brilhe mais. Prometa-se que vai viver desde a abundância, não desde a carência. Porque nesse instante o amor deixará de ser sofrimento para se converter em escolha. Imagine-se dentro de uns anos olhando para trás e dizendo: esse foi o dia em que decidi me amar de verdade. Esse foi o dia em que deixei de suplicar e comecei a escolher. Não lhe parece maravilhoso pensar que este pode ser esse dia?